Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: No entanto, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ainda em Atos, capítulo 13, Atos 13, versículos de 1 a 3. Nos fala assim: Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nigé, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a quem tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre eles as mãos e os enviaram. E por último, em Apocalipse, capítulo 3, os versículos de 7 a 8. Apocalipse 3, versículos de 7 a 8. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Tão bom ver tantas pessoas buscando a Deus, verdade? Saber que você não é o único. Eu não sou o único, mas há tantas pessoas crendo em Deus, aprendendo de Deus, e tendo a esperança da certeza da vida eterna. Já faz algumas semanas, quando eu tenho oportunidade, eu tenho compartilhado compartilhado com a igreja esta visão de onde nós estamos indo, para que toda a igreja, sem exceção, você, meu irmão, você, minha irmã, nós possamos ir juntos. Não podemos deixar ninguém para trás. Nós queremos que todos nós cheguemos à vida eterna com Jesus. Então é bom você saber aonde nós estamos indo, para que você também venha, para que você não fique para trás, que você receba o apoio que você precisa, para nada tirar você do que é mais importante nessa vida, que é alcançar a vida eterna através de Jesus. Amém?
Então hoje nós vamos dar mais um passo. E pelo que eu tenho recebido de Deus, eu acredito que nós vamos parar por aqui hoje. Nessa visão de onde nós estamos indo, né? Então hoje nós vamos concentrar nessa vontade de Deus para a sua igreja, é que toda Minas Gerais, toda Belo Horizonte, venha receber o Evangelho de Jesus. E que todo mundo, que o planeta inteiro, venha receber a salvação através do sangue de Jesus Cristo. Por isso que a nossa mensagem hoje é missão doméstica e missão internacional. Missão doméstica é aquela que se faz dentro do seu próprio país. É igual os voos domésticos, né? Quando você viaja de um estado para outro. É o voo dentro do seu próprio país. Então, a missão doméstica também é essa. É que nós fazemos aqui, em Belo Horizonte, e especialmente em Minas Gerais, como um todo. Este grande estado, onde Deus plantou você, para que você frutifique para a glória dele. E a missão internacional agora tornou-se óbvia, que se trata realmente de levar o Evangelho para as outras culturas. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Deus abençoe. Trazer água tem que beber, né? Não pode ser em vão, né? E água é bom para a gente falar, né? E ninguém faz melhor, né? Continuando, então, a missão internacional é quando nós levamos a boa notícia da salvação além das fronteiras do nosso próprio país. Pode ser na América do Sul mesmo, nossos países vizinhos, Argentina, Paraguai, Uruguai e por aí vai. Né? Aí tem a questão do idioma, né? Precisa dominar para compartilhar. Então, mas é a vontade de Deus que nós tenhamos uma visão da missão doméstica e da visão internacional. O Espírito Santo, ele usou Lucas, o evangelista Lucas, para que ele redigisse essas palavras, para que essas palavras chegassem até você, chegassem no seu coração. E as palavras que o Espírito Santo levou o Lucas a registrar são as próprias palavras do nosso Mestre e do nosso Senhor Jesus Cristo, que está entre nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus deu visão para os seus discípulos, seus 11 discípulos que estavam lá, porque Matias ainda não tinha sido escolhido. E Jesus disse para eles que eles deveriam fazer a missão doméstica no próprio país deles, Jerusalém, a Judeia, Samaria, Galileia, mas que também eles pudessem ir até aos confins da terra. A visão era muito grande. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele já havia dito isso para os seus
discípulos. Então aí está a visão do Senhor para a igreja há 2000 anos atrás e para a igreja hoje, nos nossos dias do século 21. Se eu te perguntasse, qual é o maior missionário que você conhece? Quem é? Tanto na Bíblia quanto hoje aqui entre nós, que você conhece. Quem é o maior missionário? Provavelmente você nos diria, é o apóstolo Paulo. Que irmão, que apóstolo, que pregador do Evangelho. Mas eu queria te dizer que antes do apóstolo Paulo, o maior missionário é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o missionário por excelência. Ninguém faz melhor do que ele. E é ele que vai comissionar os homens para que possam levar a boa notícia da salvação para todas as almas sedentas sobre essa terra. Em Atos capítulo 13, nós vamos ver a missão internacional. O Espírito Santo vai separar homens para uma missão internacional. Porque a missão doméstica ficou lá com os 12 apóstolos em Jerusalém, lá na Palestina. Mas agora ele vai chamar esses homens para a missão internacional. Ouça o que Deus quer que você compreenda hoje. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, e o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Então ele fala mesmo. Ele disse, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, a igreja jejuando, e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A igreja começou lá em Jerusalém. Atos capítulo 2 nos deixa saber disso. O reino de Deus se instalou nessa terra, e na terra está, para levar a mensagem de salvação a cada pessoa que você encontrar. Então, surgiu uma grande perseguição da igreja lá em Jerusalém, movido pela inveja dos judeus e movido pela política de Roma. E no capítulo 8, lê nas suas escrituras sagradas, lá está escrito que surgiu uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. De maneira que os irmãos de Jerusalém, eles foram dispersos, eles foram fugindo para salvar suas vidas. E foi isso que Jesus disse mesmo. Quando você estiver levando o evangelho e alguém te perseguir numa cidade, não confronte. Você deve fugir para que o evangelho, a palavra, continue sendo pregado. E foi o que eles fizeram. E eles chegaram lá em Antioquia. A Bíblia mostra que existe duas cidades com esse nome naquela época. A Antioquia da Pisídia, na parte mais para baixo, e a Antioquia da Síria. Duas Antioquias, desculpa, é o oposto. Antioquia da Síria mais para baixo e Antioquia da Pisídia mais para cima. Na geografia é assim. Essa Antioquia da Síria foi aonde que esses irmãos de Jerusalém chegaram com o Evangelho. E eles receberam o Evangelho, eles creram na palavra,
E havia as pessoas se convertendo, como você e como a mim. Então a igreja de Jerusalém enviou para lá ninguém mais, ninguém menos do que o José, que os presbíteros de Jerusalém e os apóstolos de Jerusalém deram o nome para ele de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Era um irmão cheio de fé, era um irmão cheio do Espírito Santo. Aliás, foi falado dele aqui, quando o nosso irmão veio falar da oferta, ele falou exatamente do José e de Barnabé, que ele vendeu um terreno, ele trouxe todo aquele valor grandioso, e ele colocou à disposição dos apóstolos, para que ele atendesse a igreja que estava com necessidade naquele momento. Aquelas quase 3.000 pessoas que se converteram ao Senhor. Depois o número foi para 5.000 e por aí vai, multiplicou, chegou a 25.000 e acredita a história que Jerusalém chegou a ter 50.000 discípulos de Jesus. Que glória e que bênção, não? Salvação para a humanidade. Então, esse José foi enviado pelos apóstolos para a igreja de Antioquia da Síria. E quando ele lá chegou, ele positivo que era, homem cheio de visão e de fé, um exemplo, um homem cheio do Espírito Santo. Ele viu a graça de Deus no meio do povo de Deus. Ele não viu as coisas negativas, as coisas pessimistas, mas ele tinha uma visão das coisas boas que Deus faz. Porque sempre vai ter coisas boas e sempre vai ter coisas ruins. Não é importante se a coisa é ruim ou até mesmo boa. O importante é a sua atitude diante das coisas ruins que te desafiam ou as coisas boas que você desfruta. Importante é a sua visão. Porque em todo lugar sempre tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. No seu casamento é assim, na sua família é assim, na igreja é assim, nessa cidade é assim e nesse mundo é assim. Você está focado em quê? Nas coisas negativas dessa vida ou nas coisas positivas dessa vida? Pois Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito Santo não podem ser pessoas negativas, pessoas pessimistas. Tem que ser pessoas cheias de esperança. Tem que ser pessoas cheias de fé. Porque o Espírito Santo nos torna essas pessoas. O Espírito Santo nos transforma. E Ele está transformando cada um de nós. Para a glória de Deus, Pai. Quando ele chegou lá, em Antioquia, muito interessante. Lá não tinha apenas um pastor, que era o líder da igreja lá em Antioquia. Como hoje é muito comum por aí. Lá tinha 5 servos de Deus. 5 servos de Deus. Você percebeu isso na leitura que foi feita? Me ajuda aí. Quem eram os servos lá em Antioquia? Barnabé, muito bom. Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Coitadinho, e o Saulo, né? Assim, o último, né? É, porque o Saulo, esse fenômeno chamado Paulo, ele não foi sempre assim. Ele era um perseguidor da igreja, vocês estão lembrados, meus irmãos? Ele matava nossos irmãos. Ele concordou na morte do santo Estevão, o primeiro mártir. Ele estava lá, recolheu a roupa de Estevão e ele concordou que as pessoas matassem o nosso irmão a pedradas. Por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Ele não foi sempre esse fenômeno. E ele saiu meio que fugido de Jerusalém. E sabe quem foi atrás dele? Barnabé. Na verdade, Barnabé discipulava o Paulo. Era ele que ensinava o Paulo, treinava o Paulo e assim por diante. Você vai me dizer, mas irmão, Jaime, lá em Gálatas não fala que o Paulo foi para o deserto da Arábia
e que lá Jesus ensinou o Evangelho, ele mesmo disse aos coríntios, eu não recebi o Evangelho de homem algum, mas acredite, também está nas Escrituras, que Barnabé foi atrás de Saulo, que Barnabé é que defendeu ele diante dos irmãos de Jerusalém. Também está escrito que é ele que saiu com o Paulo para essa missão internacional. E primeiro, dessa lista de 5 irmãos dedicados ao Senhor, esses 5 líderes lá em Antioquia, o Barnabé é o primeiro, ele encabeça a lista. E no finalzinho fala, e Saulo também estava lá. Mas o que é interessante é que a igreja precisa de muitos líderes. Essa palavra líderes é uma palavra meia carregada de orgulho, ok? Essa palavra líder é uma palavra carregada de orgulho, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer mandar, ninguém quer ser mandado, é uma bagunça no coração do homem. Jesus consertou essa bagunça, quando ele disse que o maior entre vós seja aquele que vos faz o quê? Sirva. E quando a gente fala de servir, e a gente fala de servo, infelizmente, eles bagunçaram essa palavra nas traduções do grego para os outros idiomas. Bagunçaram a palavra. Porque a palavra servo ainda é uma palavra carregada de orgulho. Eu sou servo na igreja. Servo é bonito, é bacana, é coloquial, ameniza muito. Mas a verdade verdadeira, no original das Escrituras Sagradas, sabe o que é um servo? Foi traduzido como servo, sabe o que é um servo? É a palavra doulos, no original, que significa escravo. Escravos. Lá em Antioquia tinha 5 escravos. Olha de Melo tem 4 escravos que servem o Senhor, são guiados pelo Espírito Santo. E são os irmãos que estão dando o sangue, a vida, pelo Evangelho e pela igreja. O que é servo? É um escravo. Risca na sua vida a ideia de servo e adote a verdade de que você é um escravo de Jesus. Ser escravo de Jesus é melhor que ser um imperador em qualquer reino. Em qualquer reino. Um escravo que serve. 5 homens estavam servindo lá. E o que aconteceu? O Espírito Santo, ele chamou 2 desses 5 homens, que eram escravos lá em Antioquia da Síria. Ele chamou Barnabé e ele chamou Saulo. Ele os chamou, ele os comissionou e ele separou os 2 para a obra que os tinha chamado. E foi dito deles, eles foram enviados, esses 2 homens, Barnabé e Saulo, pela igreja, foi enviado com jejuns. Igreja, nós precisamos voltar a jejuar como nossos irmãos no primeiro século. Jejum é uma das ferramentas que o discípulo usa, guiado pelo Espírito Santo, para se tornar uma pessoa mais espiritual e menos carnal. Jejum é parte. Claro que não é só jejum. Não tem uma vara mágica no jejum. Jejuei, virei um santo. Não quero te enganar com isso. E nem posso. Mas acredite-me, jejum é uma das ferramentas poderosas que o Espírito Santo tem para nos ajudar a enfraquecer a carne, que é tanto cheio de desejo, é tanto cheio de orgulho, é tanto cheio de mesquinharia, e às vezes até dentro da própria igreja. Porque nós precisamos ser homens e mulheres de mais jejum, de mais oração,
de mais meditação na palavra, de pessoas que levam o Evangelho. Nós precisamos jejuar e enviar as pessoas, porque para onde eles vão, o bicho pega. A luta é grande, é muito difícil mesmo. Então, eles foram enviados com oração, com jejum e com as imposições de mãos dos guias da igreja. E é isso que nós vamos fazer hoje, quando nós formos enviar os nossos missionários para a cidade, para o estado de Minas Gerais. Precisamos jejuar, precisamos orar e precisamos impor as nossas mãos sobre essas pessoas, consagrando para a missão que o Espírito Santo está chamando. A missão doméstica em Minas Gerais. Temos mais uns 15 minutos, aí você aguenta, né? Vamos lá. A missão doméstica em Minas Gerais. Minas Gerais é grande, hein? São Paulo é a maior cidade do Brasil, mas Minas Gerais é maior do que São Paulo em território. E eu fico pensando, porque Deus me plantou aqui, porque Deus te plantou aqui. O que Deus quer dessa igreja? O que Deus quer de nós? Porque Ele quer de nós missão internacional, mas Ele também quer de nós missão doméstica. A estratégia da missão evangelística, no primeiro século, quando eles iam evangelizar, tanto dentro de casa ou fora, eles tinham uma estratégia. Não saíram simplesmente falando, tinham uma estratégia. Claro, na perseguição sim, estava saía fugindo e pregando e falando o evangelho. Mas para levar o evangelho, precisa de estratégia, precisa de treino, precisa de preparo. E isso nós queremos fazer para a igreja, para que ela possa fazer isso. A estratégia era a seguinte, foi o caso de Éfeso. Quando o apóstolo Paulo chegou lá em Éfeso, na segunda viagem missionária, você sabe que ele fez 3 viagens missionárias. E é interessante, porque Paulo ia na viagem missionária, ele e Barnabé, depois eles voltavam para Antioquia, a igreja onde eles congregavam. Eles foram para a segunda viagem missionária e eles voltavam depois novamente para Antioquia, onde era seu quartel general de apoio. E depois eles iam na terceira viagem missionária e eles voltavam. Era sempre assim, quando você lê o livro de Atos. Quando eles chegavam numa cidade importante, grande, na capital, eles primeiro levavam o evangelho naquela cidade, uma cidade piloto. E eles edificavam ali uma igreja sólida, uma igreja forte, uma igreja poderosa. Em Éfeso, Paulo ficou lá, ao que, se me lembro bem, uns 2 anos edificando aquela igreja. Paulo ficou lá bastante tempo, treinando e equipando aqueles irmãos. E deixava com a capital a responsabilidade de levar o evangelho para as regiões circunvizinhas. Quando nossos irmãos missionários chegaram à cidade de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, há 50 anos atrás, mais ou menos, só vai fazer 45 anos que eu estou na igreja, então você tem uma ideia, eu estava chegando, nós estávamos aí, estou ficando velho. E aí, quando chegou, esses irmãos norte-americanos, com visão que eles têm, louvado seja Deus, pela vida dos nossos irmãos missionários, que vieram dos Estados Unidos e trouxeram o evangelho para nós. Sei que alguns irmãos têm algumas coisas com os missionários, é os problemas que eu falei no início aqui. A igreja também tem seus pontos positivos e pontos negativos. Mas nós temos que dar graças a Deus por aqueles instrumentos que Deus usou para trazer a verdade para a nossa cidade. Senão eu e você não estaríamos aqui, né? E alguns desses irmãos já estão lá na glória com Jesus. Nosso amado irmão Charles, que começou esse trabalho aqui, foi usado pelo Espírito Santo para fazer esse trabalho, né? O nosso irmão Glover, que ajudou muito a igreja aqui em Carlos Prates, né, João? Onde João ele congregou com a família dele por muito tempo, né? Esses 2 irmãos, recentemente, Deus recolheu eles para o descanso eterno. E já ele vai recolher nós também, porque nós também estamos ficando velhos.
Mas enquanto estivermos vivos, com saúde, nós devemos levar o Evangelho de Jesus. Nós devemos equipar essa igreja, para quando nós formos, a igreja continuar esse trabalho maravilhoso, que hoje nós continuamos o trabalho que eles não mais podem fazer. Então, esses irmãos chegaram em Belo Horizonte, eles plantaram a igreja em Belo Horizonte. E a igreja já está plantada. A igreja está crescendo. Agora, é responsabilidade da igreja em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, de nós levarmos o Evangelho para as outras cidades e povoados ao redor de Belo Horizonte. E olha, tem trabalho, hein? Não é à toa que o Senhor disse. Chamou os seus discípulos e disse para eles: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Tem orado, meu irmão, para que o Senhor envie trabalhadores para a sua grande seara, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais? Igreja, nós precisamos mudar a marcha da nossa caminhada. Precisamos começar a pensar em missão doméstica, missão aqui em Minas Gerais. É aqui que volta, né? Coisa nova, se compara agora, tem que tomar cuidado para você não apanhar. 3 cidades na Grande Belo Horizonte: Sabará. Aí vem a Grande Belo Horizonte, as cidades mais próximas de nós, né? Então, Sabará, aqui está o Rogério, né? Que mora lá em Sabará. Um pouquinho antes lá, tem a nossa irmã Pamela, como chama um pouquinho antes de Sabará? Caeté, obrigado aí, irmãos. A geografia está meio fraca aqui. Então, tem Caeté. Então, nós podemos começar uma igreja lá na cidade de Sabará e Caeté, ali perto. Porque já temos uma família que mora lá, Rogério, a Fernanda e 2 filhos que ele tem. O Michael está com 17 anos, né? E já nós queremos evangelizar a alma desse rapaz. E é uma família lá para acolher o Evangelho e levar o Evangelho. Outra cidade é Brumadinho, também perto aqui, depois aqui de Betim, né? Temos uma irmã lá, é a única lá, e ela está com dificuldade de vir aqui. E ela vem de lá aqui. Já foi lá em Brumadinho, onde tem lá o Iotim, né? Aquela maravilha. Pois é, essa irmã mora lá. E ela vem de lá aqui. E também é uma cidade que nós precisamos pensar em levar o Evangelho. Porque já temos uma irmã lá. Ela até queria. Mas precisamos pensar mais sobre isso. E também na cidade de Florestal. Já ouviu falar em Florestal? É isso mesmo, é Florestal, né? Aquela região lá? Tá. Uma família inteira do Olívio de Melo mudou para aquela cidade. Sr. Armindo, Dona Jane, Fabinho e Carla estão morando lá. De vez em quando me ligam, Jaime, tal, e eu estou precisando ir lá, vê-los. Você também, né mesmo? Porque seus irmãos em Cristo. Precisamos vê-los. E é uma cidade que nós precisamos pensar, né, para acolhê-los. Né? Nós precisamos pensar em Minas Gerais em termos de evangelizar. É isso que Deus está nos chamando. A missão é da igreja. A missão não é de um homem, de 2 homens, 3, 4. A missão é da igreja, de ir e levar o Evangelho, de dar oportunidade para Belo Horizonte todo e Minas Gerais toda ouvir o Evangelho da salvação que você ouviu e receber a mesma salvação que você está desfrutando com Jesus. Eles também precisam ter essa oportunidade de receber e dizer sim ou não. E a igreja? Como é que é a igreja como um todo? Mas é todo mesmo, todo irmão, toda irmã. Como é que você pode participar nessa tarefa dada pelo nosso Senhor? Eu pensei em 3 pontos que você pode ajudar e precisa ajudar. Primeiro é o sustento financeiro.
Irmãos, chegou o tempo, porque nós estamos muito agraciados financeiramente, muito abençoados financeiramente. É assim que eu vejo a igreja, e eu sei que assim é. Porque eu conheço a igreja, conheço os irmãos. E nós precisamos sustentar a missão doméstica financeiramente falando. E aí, você fala, e vem o Jaime mexer no meu bolso. E vem o Jaime mexer na minha conta bancária. Irmão, o que está no seu bolso, o que está na sua conta bancária, você pensa que é seu, mas não é seu. É de quem? De Deus. Eu sei que a prática disso é difícil da teoria. Eu sei que tudo é de Deus, mas quando Deus te chama para você entrar com seu dinheiro, aí a coisa é um pouco diferente. Outra coisa, irmãos, nós precisamos crescer em nossas ofertas. Quanto que você oferta para Deus? Uma pergunta retórica, né? Você não é nem louco de falar, né? Mas é uma pergunta retórica. Quanto que você oferta para Deus? E a pergunta agora é para mim e para você. Quanto tempo tem que você oferta essa cifra para Deus? Ô Jaime, seja mais claro, onde você quer chegar com essa conversa? Irmão, irmã, você tem exercido a sua fé nas ofertas, de aumentar as suas ofertas para a obra de Deus? Ou você tem anos que você oferta sempre o mesmo valor? Sua fé não cresceu? Fé é confiança, do grego pix. A sua confiança em Deus não cresceu? Que você pode ofertar mais? Que você pode ofertar para a missão doméstica nesse estado, grande estado de Minas Gerais? E que o Deus que é o dono da prata e do ouro não vai deixar faltar para você, para a sua família? É hora de nós mudarmos a marcha, irmão, das nossas ofertas para o nosso Deus. Precisamos sustentar a missão financeiramente. Deus nos chama a fazer isso. Não tenha dúvida. Homens como José, Barnabé, o que ele fez? Ele vendeu um terreno. Um terreno hoje, quanto está custando? Aqui nessa região, um terreno está custando, me corrija se estiver errado aí, uma faixa de 400, 500 mil reais. Estou certo? É mais ou menos isso. Um terreno aqui custa isso. José foi lá e vendeu um terreno na região do Alipo de Melo. Ele pegou todo esse dinheiro e ele depositou aos pés dos apóstolos. Por que Djalma? Porque ele tinha coração. Porque ele pensava nas pessoas. Porque ele pensava nas almas. E é isso, igreja, que nós precisamos despertar e entender que Deus nos chama para sustentar financeiramente a obra dele também. Outra maneira de sustentar. Deixa eu me falar mais uma coisa. E essa oferta que nós estamos falando para missões, que nós devemos conversar mais para frente, estamos apenas abrindo um assunto hoje com a igreja, né? Nessa divisão de onde estamos indo, a igreja precisa crescer mais, é entender que esse sustento da missão, ele é além da sua oferta que você faz para a igreja. Na verdade, não é para a igreja, deixe-me me consertar. Eu errei, pregador também erra. Vou começar de novo. Essa oferta que você faz para Deus, não é para a igreja, é para Deus, para ser usado pelos santos nas suas necessidades de toda semana. Essa oferta que você faz para Deus é para suprir a necessidade da igreja aqui na Alipo de Melo. E quando nós formos partir para as missões domésticas, nos preparar, treinar, equipar, irmos, é uma oferta extra. É essa oferta para missão. Começa a pensar, meu irmão. Quando você deixar a sua herança, deixa uma parte da sua herança para missões domésticas. E por que não internacional? Deixa uma parte das suas ofertas. Já pensou?
Você lá no Hades descansando. Você morreu, está lá no Hades, igual o irmão Charles está, o irmão Globo está, e saber que deixou uma parte da sua herança para que o Evangelho continuasse propagando. Que alegria no nosso coração, né? Saber que mesmo nós mortos, as nossas ofertas ainda abençoam tantas vidas nessa terra. Não é verdade? Isso é visão, irmão. É despertar. É para sair desse materialismo desenfreado. E para nós amarmos nosso Deus, também financeiramente. E crescendo, que Deus nos chama a isso. Sustenta em oração. Irmão, precisa sustentar em oração. Financeiramente é muito bom. Às vezes você não vai poder ir na missão, mas você vai poder sustentar aqueles que foram na missão. Vai sustentar financeiramente e vai sustentar na oração. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E também o sustento presencial é muito bom. Quando irmãos estão lutando no campo missionário. Eu já fiz várias missões por esse Brasil. E eu sei do que eu estou falando. E quando você está lá num trabalho árduo, e chega lá um grupo de irmãos, chega lá um irmão, e ele vai lá para acrescentar, vai lá para somar, vai lá para encorajar. Então a sua presença, ela é também apoiadora, ela também sustenta a obra de Deus. Desafio, finalmente, 10h30, na hora de parar mesmo, já ouviu bastante, né, meu irmão? Pois é, abra o coração, vamos abrir o coração, deixar o Espírito Santo nos transformar. O desafio é o seguinte, em Apocalipse, lá no capítulo 3, versículo 7 e 8, Jesus mandou a carta para as 7 igrejas na Ásia. E Jesus falou com uma dessas igrejas, interessante, a igreja de Filadélfia. Jesus falou: eu abro a porta e ninguém fecha. Eu fecho a porta e ninguém abre. Então não adianta, meu irmão. Se o Senhor não abrir a porta para mim, não vou ficar dando cabeçada nessa porta. Ele não abriu para mim. Seja mais inteligente. Para de insistir. Porque quando ele abre a porta, não há quem feche. Tem que ter medo de homem nenhum, de autoridade nenhuma, medo de ninguém. Porque a porta que o Senhor abre, quem é autoridade alguma para fechar? Quem são eles? Onde eu quero chegar com essa conversa? Dizer que Jesus depois disse para a igreja de Filadélfia: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês para a pregação do Evangelho. E isso se aplica à igreja aqui no Alípio de Melo. Conheço essa igreja desde a minha juventude. Na verdade, na minha adolescência. Eu me batizei aos 15 anos aqui. E essa igreja sempre foi uma igreja que crescia numericamente falando. Sempre foi. A igreja está sempre crescendo. Ela nunca para de crescer. O Senhor usa essa igreja com grande poder, tanto na missão doméstica quanto na missão internacional. Tem irmãos nossos espalhados pelo mundo inteiro, que saiu daqui. E essa igreja tem apoiado as igrejas em Belo Horizonte, espiritualmente, financeiramente, de todas as maneiras. A igreja, o Senhor colocou uma porta aberta diante dessa igreja. E nós, como igreja no Alípio de Melo, nós precisamos aproveitar essa porta aberta e salvar as pessoas. Nos nossos cultos, como hoje aqui, geralmente tem umas 9, 10 pessoas nos visitando. Uma irmã nossa anota as pessoas que estão aqui nos visitando, para a gente aproximar mais dessas pessoas, e é interessante. Já pensou? Umas 9 pessoas nos visitando cada culto nosso aqui? E a pergunta é: quem vai aproximar dessas pessoas e amá-las e ajudá-las a compreender o Evangelho de Cristo? Alguns já estão estudando a palavra de Deus. Né, Alan? Pois é.
É assim que é. Finalmente, nas últimas palavras. Você sabia que essa igreja já foi conhecida como a igreja das acácias? Você sabia, não sabia? Pois é. Acácias. Depois, com esse nome de Alívio de Melo, que cunharam esse nome aí, tal, mudou. Então a igreja mudou o nome de Acácias para Alívio de Melo. Nada mais que justo, né? É Alívio de Melo, vai, tá bom. Só que hoje, eu fico pensando e vendo se não é hora de nós mudarmos mais uma vez. Para deixar de ser a igreja no Alívio de Melo, embora esse bairro não mudou nome nenhum, e nós passarmos a igreja Noroeste. Porque muito hoje se fala da igreja, essa região, é a região Noroeste. Vem irmãos para congregar aqui de toda parte. Não vem só irmãos do Alívio de Melo. A visão é maior do que esse pessoal. A visão é mais ampla. E, quem sabe um dia, talvez eu não vou estar vivo para ver essa mudança. Mas nós vamos ver que é hora de nós começarmos a entender que nós somos a igreja noroeste de Belo Horizonte, por causa de uma região maior. Vamos falar com Deus, meus irmãos? Nosso Pai, a sua palavra, ela é indescritível. Porque é a sua palavra, Senhor. A sua palavra é vida e a sua palavra dá vida, Senhor. Haja visto, nosso Pai, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus, com seu sangue, nos deu vida, Senhor. E hoje nós estamos vivos, Senhor, espiritualmente falando, Senhor, com os nossos pecados perdoados. Graças, Senhor, àquelas pessoas que o Espírito Santo usou para que trouxesse para nós a sua palavra. Senhor, agora é a nossa vez, Senhor. Nos dê toda a coragem, nos dê todo o apoio. Pai, envia mais trabalhadores para a sua seara, Senhor. Ela é muito grande, Senhor. Nossas vidas estão acabando nessa terra, Senhor. Daqui a pouco nós vamos embora. Então, Pai, que nós como igreja de Jesus, nós possamos, Pai, ouvir o que nós conversamos hoje. Quem dera, Pai, que acontecesse hoje aqui o que o nosso Senhor Jesus disse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Senhor. Que nós possamos ouvir o que os seus mensageiros estão dizendo para o seu povo. E nós, como o seu povo, possamos dizer sim, sim, Senhor. Não sim a um homem, pecador como eu, mas dizer sim para o Espírito Santo, que usa vasos de barros para poder levar a vontade do Senhor, Pai, para Belo Horizonte e Minas Gerais. Entregamos em suas mãos, Senhor, e nós vamos continuar com a nossa esperança. Vamos esperar que o Senhor vai mandar trabalhadores para a sua seara e que daqui um tempo nós vamos ver a igreja do Senhor sendo plantada em várias partes de Belo Horizonte, que ainda tem muitos lugares que precisam, e também, especialmente, para outras partes de Minas Gerais. Pai, em nome do seu Filho, que amou essa cidade, que amou esse estado, que amou essa terra, Senhor, a ponto de deixar-se sangrar por ela. Agora, Senhor, coloque esse mesmo amor no coração da sua igreja. Em nome de Jesus, junto do Espírito Santo, nós te oramos, Pai. Amém, Senhor.